Então, eu fiz um desenho aqui para vocês, né, desse quadrinho, que é o seguinte. Essa passagem, né, do psi para o spi, tem a ver, então, a psicanálise, ela vem dessa palavra em francês, né, spiritualité, né, que o Jean Aluche faz, né? Então, olha só, do lado aqui do psi, a gente teria tanto a função psi, que é essa função psi, como a gente estudou, né, no nosso primeiro encontro, ela é o objeto da psiquiatria. Quando a psiquiatria, de algum modo, precisava lidar com o louco, o que que ela fazia? Ela produzia um aparato arquitetônico, é, disciplinar, para tentar conter esse sujeito e estabelecer uma verdade sobre ele, né? Então, a psiquiatria, de certo modo, né, ela produzia um objeto, entre aspas, um objeto de saber, que é a função psi, que é esse processo de normalização, que é um processo de algum modo, colocação do sujeito em uma certa grade, né? De uma certa, é, quer dizer, a loucura, o Foucault, ele trabalha isso com muitos detalhes, né? Num curso que ele deu, que se chama O Poder Psiquiátrico, que é muito interessante, assim, ele mostra como que o psiquiatra, ele funcionava junto com todo o aparato institucional, né? Porque ali se tratava de uma verdade que era produzida por um efeito de normalização, né? Disciplinar, etc. Então, era através desse micropoder, né, que se fazia, né, a constituição, que se constituía esse objeto, que é a função psi, né? A gente viu isso tanto na história da loucura, né? Quanto na história da sexualidade. E foi muito interessante, porque as histéricas é que fizeram esse saber, de algum modo, caducar num certo sentido. Porque quando elas fizeram, tem essa história que é conhecida, né? Elas meio que fizeram o Charcot, fizeram uma hora com o Charcot, né? Porque elas simulavam aquele sintoma que o Charcot mandava elas produzirem. Então, a psiquiatria ficou um pouco assim, mas isso é verdadeiro ou não é? É fundado numa lesão orgânica ou não, né? Foi quando o Freud aparece através da ideia de uma realidade psíquica, é, que não é que sai desse positivismo, né? Entre o fundamento de uma realidade biológica e tal, né? Então, assim, se vocês tiverem alguma questão, se vocês quiserem bater um papo, vocês fiquem super à vontade, tá? E, por outro lado, também, eu coloquei aqui, né, para a gente conversar um pouquinho, além da função psi, que provém dessa ideia de uma psicanálise, né, a gente tem também uma associação com a psicologia, né? Tem um texto do Canguilhem, do Georges Canguilhem, que é um filósofo francês que influenciou bastante o pensamento do Foucault, né? Ele tem um livro bem famoso que se chama O Normal e o Patológico. O Canguilhem, ele tem um texto muito interessante que eu vou mandar para vocês no WhatsApp, que chama O que é a Psicologia? E o que ele trabalha nesse texto é o seguinte: é a ideia, assim, vou fazer um resumo bem assim grosseiro, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas é a ideia de que a psicologia, ela é herdeira desse processo de constituição dos saberes modernos, dos saberes científicos modernos. Então, a psicologia, ela opera exatamente nessa separação entre corpo e alma, corpo e mente, né? Então, a psicologia seria uma espécie de especialidade sobre o mental e sobre a consciência, né? Então, esse psi da psicanálise também tem uma origem nesse lugar de uma certa associação com o psi que vem da psicologia, né?
Só que a gente sabe que a psicanálise não tem a ver com a psicologia nesse sentido, porque, assim, pelo menos no que seria a psicologia enquanto pretensão científica, né? Porque eles não reconhecem o inconsciente, né? O inconsciente não tem fundamento científico nesse sentido, né? De um saber racional e tal, que pode ser verificado, né? Em condições de experimento, etc. Então, é, essa retirada da psicanálise, da, da desse, desse, desse prefixo, né? Psi, e a gente pensar, né, nessa brincadeira com essa palavra de uma espicanálise, seria a ideia, né, de fazer essa, aqui, né, como eu coloquei, é, de, de, é quase como se a gente fosse fazer jus a uma certa herança, né, em que não é que a ideia, pelo menos, né, não é reproduzir a cisão de um outro lado, como se a gente fosse tratar só do cuidado de si sem conhecimento de si. É exatamente a proposta de integrar, né, o conhecimento e o cuidado de si, e mais do que isso, né, fazer do conhecimento de si um elemento componente do cuidado de si. É importante conhecer-se a si mesmo com fins de cuidar-se de si mesmo, né? Que era o que o Sócrates dizia para Alcibiades, né? Ele falava assim, é, você precisa cuidar de si mesmo e conhecer-se a si mesmo para cuidar de si mesmo, né? Então, o conhecimento de si, nessa perspectiva, né, é a ideia de reestabelecer uma prática em que não há essa separação, em que uma prática sobre o próprio corpo, né, tá incluída nessa possibilidade, né, de, de, é, de restituir, né, esses dois fluxos que, de algum modo, mas assim, é difícil, né? É um grande desafio, né? A gente poder pensar, até porque a gente está em condições históricas e políticas muito diferentes,